Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Turma, eu venho fazer aqui uma errata, ou seja, uma, uma devolutiva referente ao que eu tinha proposto para vocês na sexta-feira e que eu acabei não colocando devido a um problema aqui, tá? Então, eu estou colocando agora a videoaula 3 de literatura sobre correções das atividades propostas na videoaula 2 e estou terminando o conteúdo de modernismo, falando do modernismo português, tá? Então, vejamos. Então, essa aula é ministrada pela professora Hildegard, Vanguarda e seus manifestos, é sobre isso que eu vou está na apostila de vocês, na página 43, o exercício que eu tinha postado na última aula. Então, aqui, ó, leia trechos de manifestos ou documentos relacionados a aspectos estéticos dos 5 movimentos de vanguarda estudados nesta unidade. Identifique a que movimento cada fragmento do texto se refere e justifique sua escolha. Então, gente, olha, aqui estão os movimentos. Eu passei para vocês um trechinho de cada texto, pedi para que vocês olhassem na apostila do primeiro bimestre de vocês, na página 43. E aqui, gente, eu coloquei aqui uma sugestão, ó, pessoal, tá? A resposta é pessoal, mas eu coloquei uma sugestão. Por exemplo, a ideia de que o poeta e o artista procuram ver além das aparências da natureza corresponde ao projeto cubista. Se é natural que os objetos possam ser vistos apenas em um único ponto de vista por vez. O cubismo supera essa limitação, fragmentando-se, né, as visões sobre o objeto e colocando todas em um mesmo plano. Se você não respondeu dessa forma, ótimo. Eu só quero que você leia essa sugestão e complemente a sua resposta, lembrando sempre que não é para você apagar a resposta que você fez, apenas aprimorá-la, tá certo? Então façam isso. Aqui no segundo movimento, surrealismo, também tem uma sugestão, pessoal. O futurismo, tá? Também tem aqui, expressionismo e o dadaísmo. É, na verdade, para que vocês possam efetuar a correção das atividades propostas para vocês, para que vocês estudem para o exame. Na verdade, o exame vocês podem estar realizando ele a partir de sexta-feira, que é o dia que eu posto os vídeos, né? Então, assim, a próxima sexta-feira agora. E qualquer dúvida, me coloquem no fórum, tá certo? Vamos para a próxima. Modernismo português, Fernando Pessoa, introdução à Semana de Arte Moderna. Então, aqui nós vamos ver tanto o modernismo português, falar um pouquinho do contexto histórico, falar sobre Fernando Pessoa, que é um dos grandes nomes do modernismo português, e vamos introduzir a Semana de Arte Moderna, porque no próximo bimestre, a apostila do próximo bimestre, a gente vai focar mais nessa Semana de Arte Moderna e falar sobre o modernismo propriamente dito, tá certo? Então, esse material está na apostila de vocês a partir da página 44, tá? Vai até a 51, então vamos. Modernismo português. Então, como está aí no slide, são referentes aos anos finais, tá, do século XIX, a partir de 1890, e trata de uma grande crise econômica e revoltas que pediam a mudança do sistema de governo, ou seja, da monarquia para a república. Isso já no final do século XIX e início do século XX. Há também nesse período, gente, o surgimento de uma geração de intelectuais e artistas que se identificaram com novas possibilidades de expressão artística, tá certo? Artística e literária, acompanhando os acontecimentos dos centros urbanos mais desenvolvidos. Então, vejam só, a partir da publicação das revistas, como por exemplo a Orfeu, nós também temos aí, ó, participantes como Mário Sá Carneiro, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, né, que são artistas que foram precursores, tá, do modernismo em Portugal. Lembrando o seguinte, que o marco inicial se deu justamente com a publicação da revista Orfeu, em 1915, que, apesar de contar com apenas 2 volumes, possibilitou que Portugal entrasse em contato com as novas tendências artísticas que aconteciam na Europa, tá certo? Daí, nesse momento, gente, surge um grande nome que é quem? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que é tido como o mais importante, tá? O mais importante
responsável pela a consolidação dessa estética modernista. Mas isso também, com o surgimento de outras revistas, como a revista Presença, nós temos nomes como José Régio, Miguel Torga e Branquinho da Fonseca. Mas quem se sobressai, gente, é justamente Fernando Pessoa, tá certo? Mas para falar de Fernando Pessoa, eu quero explicar para vocês, primeiramente, o que seria um pseudônimo. Quero que vocês deixem bem claro isso para vocês aí na memória de vocês. Pseudônimo é aquele que assina com outro nome, que não o seu, tá? De forma civil ou do consuetudinário, ou seja, a sua obra literária ou de qualquer outra natureza. Lembrando o seguinte, isso aqui é um dado, um conceito que eu tirei de pseudônimo, tá? De um dicionário. Então, falando sobre literatura, percebe-se o autor, né, pela escrita, porém, utilizando um outro nome, tá? Mas é diferente do que nós vamos ver através da obra de Fernando Pessoa. Então, pseudônimo é aquele que assina com outro nome, tá certo? E que nós poderíamos identificar essa pessoa que se assinou com outro nome através da forma como ele escreve, certo? Pessoa. Fernando Pessoa, que viveu entre 1888 e 1955, em 35, tá? Na apostila de vocês está 1955. Então, assim, ele é um dos mais importantes escritores da literatura portuguesa, certo? Ele é equiparado a Camões. Ele é notável pela qualidade de sua produção artística e pelo diálogo que travou com a tradição literária de seu país, questionando até mesmo Camões. A única obra que ele, assim, digamos assim, ele rende homenagens é para os Lusíadas de Camões, mas com certas ressalvas, tá, gente? Então, ele é um dos grandes, tá, desse movimento modernista, se não o melhor, ou maior, tá certo? Então, eu coloquei aí para vocês um link para que vocês acompanhem a biografia e uma análise do livro Mensagem, de Fernando Pessoa. E eu esqueci da aspas ali, fechando mensagens. Mas era para abrir ali, gente, mensagens, tá? Que é o livro de Fernando Pessoa. Então, ele trata justamente dos heterônimos. E o que seriam heterônimos? Que é diferente de pseudônimos, certo? Então, vejam lá. Heterônimos são, na verdade, personalidades poéticas, máscaras, por meio das quais se podem escrever obras sob perspectivas totalmente novas e singulares, certo? Então, Fernando Pessoa, ele se multiplicou em outras personalidades poéticas, porque ele era tão maravilhoso, tão genial, que ele não cabia em si. Então, através de, digamos assim, ele criou personalidades poéticas com biografias próprias, tá? E formas estéticas diferenciadas de escrita. Além desses heterônimos, ele também tinha sua obra ortônima. O que seria isso? São poemas assinados pelo próprio Fernando Pessoa, tá certo? Então são obras que ele não coloca aí personalidade poética. É a forma como ele, Fernando Pessoa, né, a estética dele, tá? E daí ele se multiplica em outros. Nós vamos falar de 3, que são os 3 principais. Para vocês terem ideia, o primeiro, tá? É Alberto Caeiro. Então, ele diz que o dia triunfal foi o dia 8 de 3 de 1914, porque foi o dia que apareceu, olha só uma fala dele, uma citação dele, apareceu em mim o meu próprio mestre, que foi Alberto Caeiro, que é um homem simples, que teve como estudo apenas o primário, e ele coloca esse Alberto Caeiro como sendo o mestre dos heterônimos de Pessoa. Lembrando que Fernando Pessoa também diz que heterônimos, para ele, seria o autor fora da própria pessoa, ou seja, o autor fora da minha pessoa, certo? O estilo poético de Alberto Caeiro, gente, é um estilo poético de linguagem direta e contrária à sofisticação, ou seja, era uma linguagem simples, uma linguagem do campo, uma linguagem muito própria para as pessoas
digamos assim, que não tinha uma certa erudição. Álvaro de Campos, ele tem como a biografia dele como se ele tivesse nascido em Tavira, região sul de Portugal, e tinha uma formação em engenharia naval, olha só, na Escócia, tá, gente? Então, Álvaro de Campos, ele foi criado por Fernando Pessoa, né? E era um heterônimo que mantinha uma relação mais próxima com o momento histórico do modernismo português, ao mesmo tempo que mostrava conhecimento profundo sobre os avanços industriais, os avanços tecnológicos, típicos da sociedade moderna. Ou seja, né, com o pezinho lá no modernismo, conversava com esse momento, mas é aquele que mostrava, digamos assim, uma clara inadaptação ao universo urbano e ao ritmo das grandes cidades, tá certo? Era como se ele não se encaixasse, tá certo, gente? Então, assim, neste momento, através desse estilo dele, tá? Ele é aquele que verifica uma alternância entre trechos enérgicos e turbulentos, como se sua poesia pudesse expressar literalmente a agitação feroz e sem finalidade do mundo moderno. Ok? Então, vimos aí Ricardo Reis. Álvaro de Campos. Agora vamos para Ricardo Reis. Ricardo Reis tinha como sua biografia ser um médico e defensor da monarquia. E vejam, gente, ele morava no Brasil. Ele era um estudioso da cultura clássica. O estilo mais próximo à tradição, ou seja, ele era neoclássico, tá certo? Então, Ricardo Reis, em seus poemas, ele faz referências mitológicas, filosóficas, gregas, tá? E ele tinha uma musa. A musa dele era chamada Lídia, sobre quem escreveu vários poemas. Na página 47 da apostila de vocês, tem um poema desse, tá? Agora vamos falar de Fernando Pessoa por ele mesmo. Então, Fernando Pessoa por ele mesmo, falamos da sua obra Ortônima. Veja um dos mais famosos poemas de Fernando Pessoa, Autopsicografia. O poeta um fingidor finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só aqueles que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Então, poemas, tá? Então, essa obra ortônima de Fernando Pessoa, ela se divide em duas. A lírica, que trata do processo de criação de poemas como esse que a gente acabou de ler, e a nacionalista, que é uma revisão da história de Portugal sob uma perspectiva saudosista e profética. Lembrando que neste momento da nacionalista é quando ele critica a obra, tá? A obra de Camões, tá? Mas é uma crítica assim, como se ele não concordasse, né? Ele não fosse entusiasta da obra de Camões, mas lembrando que ele tinha muito respeito pelos Lusíadas, que é uma epopeia, tá certo? Introdução à Semana de Arte Moderna. Aí, falando de apostila, nós estamos falando da página 44, página 49, tá? Até a página 51. Então, vejamos lá. Semana de Arte Moderna. Então, nós vamos falar sobre a República, um contexto histórico, sobre a República Velha, que está chegando ao fim, no começo do ano de 1920. Em São Paulo, há um turbilhão, uma efervescência de riqueza e industrialização, há um desenvolvimento muito grande, lembrando que no Rio de Janeiro ficava ainda a capital do Brasil, e tudo era muito, a movimentação da vida artística se dava muito no Rio de Janeiro, mas neste caso aí, a Semana de Arte Moderna é toda esse contexto aí social e, digamos que comercial, né, de economia mesmo, dá-se em São Paulo. São Paulo está, né, fervilhando, tá? É onde acontecem as explosões de infraestrutura, de, digamos assim, energia elétrica, de carros, é uma efervescência, tá?
Então, tudo isso se dá principalmente por causa da exploração do café no interior do estado. Então, é quando surgem lá os barões do café, onde, nesse momento, o Brasil está, digamos assim, bem, né? Bem, porque teve a queda do preço do café e tal, então eles tiveram esse momento, tá, de riqueza e industrialização, falando de São Paulo, tá, gente? Também é marcado, veja só, na apostila de vocês, na página 49, diz que São Paulo foi o centro do movimento modernista no Brasil, o desenvolvimento da cidade que se transforma de maneira mais acelerada que o restante das capitais do país, permitiu que se concentrassem nesse local condições para que ocorresse o evento, que significou simbolicamente a passagem de um paradigma tradicional da literatura e das artes para uma perspectiva inovadora, a Semana da Arte Moderna. Essa é a introdução da apostila de vocês na página 49. Então, assim, gente, outras coisas foram muito, assim, digamos assim, pontos cruciais para que essa Semana da Arte Moderna ocorresse, que foram a volta, né, dos artistas que estavam na Europa e traziam na sua bagagem a influência das vanguardas europeias, certo? Alguns fatos também que foram decisivos para que o espírito, né, dessa modernidade vingasse aqui no Brasil foi digamos assim, uma rebeldia entre esses artistas e intelectuais paulistas, tá, que longe do conservadorismo da Academia Brasileira de Letras, que estava no Rio de Janeiro, resolveram, tá, fazer exposições. Isso já começa com uma exposição de Anita Malfatti em 1917, tá, que, por exemplo, foi muito criticada por Monteiro Lobato, que é um dos pré-modernistas, né, no Brasil. Então, ele fez uma crítica muito incisiva sobre essa exposição de Anita Malfatti, que sofria uma influência das vanguardas europeias. Falando propriamente dito da Semana de Arte Moderna, nós estamos falando de 1922, 3 noites que fizeram história, que foi dia 13, 15 e 17 de fevereiro, tá, de 1922. Então, esse evento ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, certo? Coincidiu com a comemoração do centenário da independência política no Brasil. Agora, vejam, isso não foi aleatório, essa escolha. Essa escolha foi justamente porque os artistas modernistas, eles pensaram que esse momento seria próprio para que eles pudessem apresentar as novas estéticas modernistas, tá certo? Então, assim, simbolicamente, a Semana de Arte Moderna deveria funcionar como uma nova independência, agora no plano cultural e artístico, certo? Então, assim, houve uma ampla divulgação, principalmente nos jornais. O evento atraiu um bom público, principalmente a nata da sociedade, tá? Como os barões do café. Na primeira noite, talvez por causa da conferência de Graça Aranha, tudo ocorreu de forma muito tranquila. Porém, na segunda noite, ela foi conhecida como Vaias, Relíquios e Meados, porque houve um espanto enorme do público, tá? Nessa noite, por exemplo, a elite também paulistana compareceu em peso e foi lido um poema de Manuel Bandeira, que era um dos cariocas que eram adeptos, tá? Que eram, digamos assim, um dos escritores cariocas que tinham simpatia pelo movimento dos paulistas, tá? Então foi lido o poema Os Sapos, que fazia uma crítica ferrenha, uma crítica muito pesada, referente à forma academicista de escrita, de se escrever. Tá? Então, criticava-se, na verdade, a poesia parnasiana. E o título do poema é Os Sapos, está na página 50 da apostila de vocês, tá certo? Quem leu esse poema de Manuel Bandeira foi o escritor Ronald de Carvalho, porque Manuel Bandeira não estava presente nessa noite do dia 13, não, desculpa, gente, do dia 15, porque foi a primeira noite dia 13, segunda dia 15 e a terceira noite, última,
no dia 17. Nomes importantes dessa semana foi Oswald de Andrade, de Cavalcante, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Graça Aranha, que é um entusiasta, porque ele é tido como pré-modernista, e os cariocas que aderiram, veja, gente, esses nomes aqui são alguns dentre vários, tá? Que estavam apresentando tanto na arte da pintura, na arte, né, digamos assim, da escrita, da literatura, as suas obras, tá certo? Cariocas que aderiram ao evento: Sérgio Buarque de Holanda, Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira, que teve o poema Sapos lido em uma das noites, mas não compareceu. Né? No poema, Bandeira critica severamente a escrita parnasiana. E é isso, gente. Dúvidas, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. A atividade referente à interpretação do texto Os Sapos, que está na página 51, eu coloquei como atividade para casa, tá? Então, vocês vão ver lá no Produção Acadêmica que eu já postei atividade sobre essa aula, tá bom? Então, um abraço, me desculpem mais uma vez pelo equívoco de não ter colocado o vídeo, tá? E eu peço que qualquer dúvida entre em contato comigo pelo fórum.